quero trazer pontos que estejam dentro de um contexto próximo para a gente fazer uma ligação interessante nessa aula. Vamos pular para a questão 3. Professor, a turma está perguntando se pode tirar dúvida, pode... Claro! Tá ao vivo, né? Tá ao vivo, vamos embora. Ó, pode mandar aí que a gente, tá? Vai focar na questão, trazer pontos específicos e vai trazer para vocês dicas importantes, assim como tirar as dúvidas também. Tem alguma dúvida aí, professor? Não, pessoal. Por enquanto tá tranquilo. Vamos embora, gente. Tem muita coisa pela frente. Então, questão de número 3. Vamos para a questão 3. Olha, gente. Vocês vão perceber muitas questões aí abordando. Eu vou aqui fazer uma... Não vou ainda para o quadro, não. Só fazer uma relação básica, vê? Hoje em dia, quando você falar em vírus que causa dengue, você vai associar ó, dengue, zika e chikungunya. Febre amarela também é uma virose de relevância, mas a gente vai, a princípio, eu quero que vocês lembrem dessas 3 viroses. Dengue, zika e chikungunya. E de cara eu já vou passar umas dicas rápidas. Dengue, lembre que dengue pode ter os casos de dengue clássica, que normalmente não evoluem para óbito, que é uma doença que ataca o sistema cardiovascular, deixando aquelas manchinhas vermelhas na pele, aquela dor na fronte, prostração, o paciente fica sem apetite, cansado, indisposto, característica típica da dengue, tá? Dor no corpo, quem já teve sabe o que é dengue. Chikungunya, ó, chikungunya, associa chikungunya, é muito comum, inclusive tem questão mais adiante falando isso, com dores articulares para chikungunya. E cuidado para não misturar com zika que está relacionado a problemas neurológicos nos embriões, principalmente no primeiro trimestre do desenvolvimento embrionário, que é aquele momento em que o sistema nervoso está em formação. Nós vimos muitos casos aí de fetos com má formação por conta do vírus da zika. Então, se ligou? Dengue, chikungunya, problemas articulares, ó, e zika, problemas neurológicos no embrião. Beleza? Eu falo embrião porque no primeiro trimestre a gente chama de embrião, e aí é um momento onde o risco aumenta para o desenvolvimento dessas patologias. Beleza, gente? Vamos lá, questão 3 aí, certo? A questão 3, ela traz assim, ó. A figura 1 mostra um estudo comparativo entre o índice pluviométrico. O que é o índice pluviométrico? Ó, olha lá na imagem, dá para vocês perceberem aí, né? É o índice de pluviosidade, ou seja, de chuvas, tá certo? E você tá vendo esse gráficozinho, a parte mais clarinha, que mostra aí as variações do índice de chuva. E a gente percebe que nos meses de fevereiro, março, abril, a gente tem aí um aumento desses índices. E olha uma coisa, casos de dengue. Você observa que logo em seguida a gente vai ter um aumento dos casos de dengue. Por que se tem um aumento dos casos de dengue? O período pós-chuva, o que é que acontece? Tem uma coisa bem curiosa e interessante. Muita gente faz armazenamento de água em casa e de uma maneira não muito adequada. O que acontece? O pessoal armazena água de todo jeito. E esse armazenar de água de qualquer forma vai conduzir à formação de criadouros para o mosquito. E aí naquele criadouro, o que é que acontece? Coloca-se os ovos evoluem, chegam na fase adulta, e é nessa fase adulta que o risco de transmissão da doença aumenta. Então observa no gráfico, tem um pico de chuva e logo em seguida tem um pico de dengue. Pico de chuva, pico de dengue. Passou a chuva, acúmulo de água, reservatório de água, desenvolvimento do mosquito. Quem transmite a doença é o ovo? Não. É a larva? Não. Quem é? É o mosquito. Então, esse intervalo entre a postura do ovo e o desenvolvimento do mosquito adulto é o momento mais crítico aí que a gente vai observar onde tem o maior índice. Aí vamos dar uma olhada na questão. Vou voltar para a leitura. A figura 1 mostra um estudo comparativo entre o índice pluviométrico e a ocorrência de casos de dengue em uma cidade brasileira, nos meses de janeiro a dezembro de um dado ano. A figura 2 esquematiza o ciclo de vida do Aedes aegypti. Vamos lá, você vai repetir aí em casa comigo, né? Não é Aedes aegypti, é o Aedes aegypti. Transmissor da dengue. Olha aí. Deixa eu ler aqui, ficou uma sobreposição ali na questão, certo? Deixa eu voltar aqui. Ocorre em caso de dengue na cidade brasileira, certo. Beleza, transmissor da dengue. Levando-se em consideração as informações fornecidas nas duas figuras,
Conclui-se que o intervalo entre o pico de maior índice pluviométrico e o pico de maior número de casos, ó, choveu, acumulou água. Acumulou água, o mosquito colocou os ovos. No intervalo de tempo aí, o ovo desenvolveu, formou os mosquitos adultos. Então, a gente consegue chegar numa resposta muito fácil para essa questão. Aí ele diz ainda na questão, levando-se em consideração as informações fornecidas nas duas figuras, conclui-se que o intervalo entre o pico de maior índice pluviométrico e o pico de maior número de casos da doença deve refletir. Deve refletir o quê? O intervalo entre a postura dos ovos e a emergência e o aparecimento do mosquito. E a gente tem uma coisa lógica. Por quê? Porque é o mosquito que vai picar o indivíduo e transmitir. Letra A como resposta, mas eu queria que vocês acompanhassem as demais para a gente fazer um comparativo. Aí veja, período necessário para que a água parada evapore, não adianta, né? Então o ideal é que a água esteja lá para o mosquito colocar os ovos e eles eclodirem. Passagem da fase de pupa para a de adulto, não. É todo o ciclo, como é mostrado na figura 2. A letra D. A ausência de indivíduos com dengue neste período. Aí não teria aumento de casos. Imagina, se não tem ninguém com dengue, não vai ter aumento de caso. O mosquito vai sair transmitindo de indivíduo para indivíduo. Agora entenda, dengue não se transmite de pessoa para pessoa, tem que ter o vetor. A época ideal para a aplicação de inseticida não tem nada a ver com inseticida aí, não é citado essa variável dentro dos gráficos. Beleza? Então, vamos voltar aqui para mim, olha para cá. Gente, quando falarmos em dengue, vou voltar aqui e aproveitar o mesmo contexto. Ó, quando falar em dengue, um dos pontos fundamentais quando você estiver falando em dengue é prevenção. É ficar atento, primeiro, que a principal forma de transmissão é o mosquito. E o mosquito vai desenvolver em água limpa e parada. Característica aí do desenvolvimento do mosquito que dá condições para que ele evolua e possa transmitir a doença. Então, ficar ligado na prevenção. Ó, prevenção. E aí, mais adiante, eu quero que você fique muito atento para um detalhe. Existe uma grande diferença, eu estou abrindo um parênteses aqui, entre prevenção e tratamento. Qual é a ideia do agente de combate às endemias? É uma ideia preventiva. É para que a doença não aconteça, é a prevenção. O tratamento ele vai ficar lá para atenção para o posto de saúde, para o médico, para o enfermeiro. Beleza? Então, tratar a doença. O que é que o agente de endemia faz? Ele trabalha de formas a evitar que haja um aumento do número de casos da doença. Beleza? Então, vem a ideia da prevenção, diferente de tratamento. Fica de olho nisso, ponto importante. E aí, veja, se ligue nos casos de dengue, mais uma vez, ó, dengue, zika e a chikungunya. Beleza? Fica ligado nesses três casos. Tranquilos? Beleza? E eu vou detalhar cada um dos pontos.